capítulo 1, o verso 3. Ah, então, assim, olhando, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. Bom, então vamos falar um pouquinho das duas testemunhas, que a gente tem que entender. Elas vão aparecer quando o Espírito Santo for embora, elas vão estar aqui anunciando o Evangelho de Jesus e, e elas farão milagres e prodígios aí durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, o anticristo vai ser tipo um amigo, né, de todo mundo aí, assim como o falso profeta. E aí, essa questão, e a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá para Gênesis 5, 24, então. Gênesis capítulo 5, 24, nós vamos ver um pouquinho dessas duas testemunhas aí. Ó, existe uma linha que a gente estava falando, que acontece. A Bíblia consta duas pessoas que foram arrebatadas, que é Enoque e Elias. Então, tem algumas pessoas que acreditam que essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias, porque elas não passaram pela morte. E se a gente for pegar Hebreus, que a gente já leu, o homem morreu uma vez só e depois o juízo eterno. Então, elas foram separadas para esse momento. Outros acreditam que seja Elias e Moisés, porque o corpo de Moisés também foi levado ao céu, ele passou pela morte, mas isso não significa nada, porque Lázaro morreu 2 vezes também, entre outros que Jesus ressuscitou, morreu 2 vezes, né? Ah, e essa é uma segunda linha, e a terceira linha é que essas duas testemunhas sejam duas pessoas novas que Deus escolheu. Mas então vamos lá. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi arrebatado. Segundo Reis 2:11. Vamos lá para Segundo Reis 2:11. Segundo Reis, capítulo 2, verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, aí o arrebatamento de Elias, com cavalos de fogo, separou um do outro, de Elias e Eliseu. E Elias subiu aos céus num redemoinho. Agora vamos para Mateus 4:4. Então aí a gente já tem Elias e Enoque. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito. Aí ele fala, ele vai citar uns salmos agora, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus vai retrucar aí, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte, muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Eu acredito que nessa hora Jesus viu só não o Império Romano, mas ele viu até o dia do arrebatamento da igreja. Todos os reinos, a luxúria, a, a, a cobiça do homem, a tentação de Jesus foi algo ali sem precedente, né? O diabo mostrou, lógico, só as coisas boas, porque ele é pai da mentira. Deve ter sido lá uma imagem 3D, né? Assim, um holograma, tudinho na frente ali. Eu sempre imaginei isso.
E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará só a ele. Dará com isso, lógico, deixou o diabo lá. Então ele vai oferecer esse mundo que a gente vive jaz do maligno, infelizmente. A própria palavra do Senhor diz: o príncipe desse mundo é Satanás. Esse mundo criado, nós não estamos falando do planeta Terra. É por isso que o diabo quer destruir tanto o planeta Terra. E está conseguindo, né? E a gente tem ajudado bastante as obras do diabo, né? É só olhar agora, a gente teve a COP30 aí, aquecimento global, as mudanças climáticas, a natureza em si geme, diz a palavra do Senhor, a natureza geme com a expectativa dos filhos de Deus, né? Ou seja, aqueles que deveriam lutar, militar, né? Até diria isso, pelo o meio ambiente, infelizmente compactuam com, né, as ações de Satanás para destruição, né? Essa ganância constante, a mamon, né? A gente vê assim a discrepância dos níveis sociais cada vez mais, não sei qual que é o propósito disso, mas infelizmente e infelizmente outra coisa importante, voltando falando um pouco mais sobre isso, né? E a gente vai entender porque todas essas ações a gente tem que lembrar assim que o povo de Israel foi para o cativeiro, e a gente já falou isso, simplesmente porque eles não guardaram o ano sabático e não deixaram a terra descansar. Para Deus, eles só foram para o cativeiro 70 anos na Babilônia por causa da terra. E nós vamos ter tribulação 7 anos, e misericórdia de Deus, que a terra vai, o que eu poderia dizer? Retribuir ao homem todo o mal que ele fez a ela, ou não deveria se vingar a terra, mas assim, ela vai devolver na mesma moeda a maldade que o homem fez com ela, e aí a humanidade em si, que não for arrebatada, lógico, vai padecer aí sobre essa ira da terra aí, e muita gente vai morrer. Deuteronômio 18:15, vamos lá para Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18, verso 15. Então vamos lá, ó. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus. Em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo. Ele estava falando sobre quando termina aí a saga do povo de Israel no deserto, e não verá mais o fogo, para que não morra lá, né, a, a, o povo de Israel. E aí, lógico, né, o profeta aí no meio dos irmãos, aí Deus vai levantar, suscita ali, né, não só Moisés, mas depois Josué, e aí depois vai levantando até chegar os profetas e depois Jesus. E assim vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Deus vai tirar do meio dele a presença e mais vai suscitar as duas testemunhas aí. Deus sempre dá um remanescente na vida do homem para que ele tenha misericórdia. Marcos 6,15, vamos lá para Marcos 6,15. Marcos capítulo 6, verso 15.
Então, aí, olha só, já voltando ao Novo Testamento, falando a respeito, né, de, olha só, outros diziam, é Elias, ainda há outros, é profeta como um dos profetas, falando de Jesus. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar e ressurgiu. Quando Jesus vai falar com os discípulos, ele pergunta: que eles dizem que eu sou? Aí uns diziam, porque eles acreditam realmente que essas duas testemunhas seja Elias. E alguns acreditavam que Jesus tinha vindo por causa das semanas de Daniel. Tinha também essa linha lá, né, entre os herodianos, né? Também era poucos fariseus que pensavam nisso, mas mais os herodianos. E aí os profetas, eles acreditavam muito sobre os profetas, né? Herodes temia muito essa questão das profecias, né? E aí eles falavam que Jesus era aí Elias, poderia ser Elias, ou qualquer um dos outros profetas, ou até João Batista, como Herodes falou, que foi ele que mandou matar. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 50. Né? Então, essas duas testemunhas aí, ela tem 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, o verso 50 agora. É, todos esses. Ó, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Né? Esse é o mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, vamos morrer, mas transformados seremos todos, tanto aqueles que morreram, quanto aqueles que não, serão arrebatados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta. A gente já tocou lá as trombetas ali e ela vem. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque a igreja não vai existir mais, e aí nós vamos ser arrebatados. Deuteronômio 18, verso 15, porque esse corpo não pode entrar na presença de Deus, lógico, né? Deuteronômio, porque ele é corrupto. E é isso que o cristão, às vezes, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos transformados todos os dias pela misericórdia de Jesus. E isso nos cabe, né? Vigiar e orar, como diz a palavra do Senhor. Nós não estamos prontos ainda, né? Seria um engano nós acreditar nisso. E o verso 15 de Deuteronômio 18, ele diz, o Senhor teu Deus citará um profeta, meio semelhante a mim. Aí acabamos de ler ele, né? Desculpa. Vamos agora, Efésios 1:10. Vamos lá. Efésios 1:10. Efésios capítulo 1, verso 10. Ó, de fazer convertir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele, falando de Jesus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, o que de antemão esperamos em Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui. Em quem também, aí Efésios continua, o apóstolo Paulo, né? Também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é a nossa garantia, o penhor da nossa herança. Até, olha só, o resgate da sua propriedade,
em louvor da sua glória. Deus vai nos resgatar e subiremos aos céus. O verso 23, vamos ainda, só descendo, o verso 23, aproveitando, o verso 23, isso, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que nos desvaziar do velho homem, tirar aquilo que nos prende, como diz Hebreus, né? Desbaratando aquilo que nos amarra nesse mundo. Então, essas duas testemunhas aí e traz essa questão da santidade, traz essa questão um corpo transformado, né? E por 3 anos e meio vão falar 42 meses aí a primeira metade aí da grande tribulação. Vamos para Jeremias 4:8, né? E elas vinham aí de pano de saco, ou seja, a palavra do Senhor traz bastante isso, essa questão da simplicidade, né? Vai ser algo assim inusitado, né? Porque Deus tem um negócio para envergonhar a gente, né? Eu vejo assim, a ganância do homem, envergonhar no sentido da maldade do homem, porque assim, imagine duas testemunhas que pregam de Jesus, os caras vindo de pano de saco, igual Elias, né? Elias comia gafanhoto, morava em caverna, tipo assim. Hoje, se a gente vê alguém com pano de saco falando de Jesus, pensa bem. Hoje a gente tem o Espírito Santo, mas quanto crédito eu ou você daríamos se eu tivesse andando na rua, alguém vestido de pano de saco, e eu creio que é literal isso aqui, para Deus afrontar mesmo o pecado, a ganância do homem, né? E alguém pregasse de Jesus, olha, chegou a hora, o arrebatamento já houve, esse que governa o mundo é o anticristo. Quantos vão dar crédito para duas pessoas? Elas vão fazer prodígio e milagre. Eu creio nisso também. Mas eu vejo assim, Deus trata mesmo assim para dizer, olha, como ele falou para Samuel, sabe qual é o seu problema, Samuel? Você vê com os olhos, né? Quando foi ungir Davi, eu vejo o coração. Jeremias capítulo 4, verso 8, cingivos, pois, de silício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós, né? Cingir ali, não só de pano de saco, mas jogando, né, as cinzas no corpo. Vamos lá em Jonas 3:5, falando dessa. Deus sempre traz essa questão, né? Podia ter até lido o resto do texto de Jeremias, é bem legal. Jonas, o verso 3, capítulo 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Depois que Jonas pregou o evangelho, eles reconheceram, né? Reconheceram. E lembrando que nesse momento não tinha o Espírito Santo, o Velho Testamento não tinha o Espírito Santo, a igreja não existia. E olha só, um homem, o rei, né? Ele chamou o povo, se humilhou, né? É um negócio assim, o líder, ele se humilha junto com o povo. Ele não manda o povo se humilhar e fica em berço esplêndido, né? É fácil isso. Como diz o ditado, pagar promessa com o joelho dos outros, né? Mateus 11:21. Vamos lá para Mateus 11:21. Mateus capítulo 11, verso 21. Então, ó, o verso 21. Isso aí. A ti, coração, ai de ti, Betsaida, quando Jesus vai pregar em Cafarnaum.
Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizera, muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo, ou seja, o arrebatamento, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Né? A, Até ele compara Cafarnaum com Sodoma e Gomorra. Ele fala ainda, né, depois você pode ler o restante do texto, se Jesus tivesse feito os milagres que ele fez em Sodoma e Gomorra, olha só, olha o nível. É, Tiro, que aparece lá em Ezequiel 28, em Sidom, essas nações teriam se convertido a Jesus. Né? Então, é algo assim que o pecado cauteriza, endurece o nosso coração. E a gente não percebe que está pecando, até que os nossos olhos sejam abertos por Deus. Gênesis 37, verso 34, vamos lá para Gênesis 37. Esses textos é importante a gente ler, porque Jesus veio e não tinha lugar onde reclinar a cabeça. As pessoas não davam muito crédito em Jesus, porque ele era um profeta, como é que vamos falar assim, itinerante, né? Ele estava sempre viajando. Então Jacó rasgou as suas vestes e se encheu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias, quando ele soube que José havia sido morto. Na verdade, ele foi vendido, né, para o Egito. Mas, assim, era uma prática, né, de se humilhar, e jejuar, e é isso que as duas testemunhas trazem. Vamos ler lá, pegar Isaías 3:24, são vários textos, mas só para a gente caminhar aqui, entrar no verso 4 aí, Isaías 3:24. Olha só, será que o lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda, né, em lugar de encrespadura de cabelos, né, calvície, em lugar de vestes suntuosas, milícia, né, roupa humilde, e marca de fogo em lugar de fogo. Os homens cairão à espada, os teus valentes na guerra, suas portas chorarão, estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra, ou seja, no pó. Para terminar, Amós 8:10, esse versículo aí, terminar esse verso aí, tem mais aqui, só para terminar o verso 3, né? Amós 8:10, converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isto seja como luto por filho único, assim como foi as pragas do Egito, luto cujo fim será como o dia de Amazonas. Então vamos lá. Essas duas testemunhas têm a missão, o ministério de pregar durante 3 anos e meio. Elas vão pregar de Jesus. A igreja não vai existir mais, ela vai estar no lugar. E aí 144 mil judeus vão se converter. E aí, ó, são essas duas oliveiras, tá? Até melhor explicar, né? As duas oliveiras, as duas testemunhas aí, e aí o verso 4, são essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, o dono das terras agora. Chegou a parábola lá do fazendeiro lá,
que ele manda os profetas e matam, manda o filho e matam ele, e aí o dono da vinha vai vir e que fará com os seus servos? É, Zacarias 4:1. Vamos lá para Zacarias 4:1. Então vamos lá. As duas testemunhas aí serão como duas oliveiras do Senhor, trazendo a promessa de Deus. Oliveira sempre tem significado de promessa. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou como uma nuvem, como um homem que despertar do seu sono. E perguntou: o que vês? Respondi: olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite, em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma lâmpada, sete, né? Há 7 anos aí. Cada lâmpada estão em cima do candelabro. Junto a esse, duas oliveiras. Olha as duas testemunhas aí. Uma à direita do vaso de. Aí continua, né? Ó, duas oliveiras, voltando ali, verso 3. Isso, junto a esse, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí continuando, é, isso, dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Acha graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, falando sobre Jesus. E elas mesmas acabarão, para que saibam que o Senhor, aí ele continua, né? Continuando aí os versos, do Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor. A gente já falou sobre 7 espíritos também, que percorre toda a terra. Prosseguiu e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Aí ele continua, né, o verso 12. Tomando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos, os 2 tubos de ouro que vertem em si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabe tu isso? Que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. As duas testemunhas estão lá, né? Elas vão aparecer, esses 2 ungidos aí. Achei esse texto tremendo. Salmo 1, verso 3. Salmo 1 é um salmo que tão quanto especial como o Salmo 23. É. O verso 3 ele vai nos comparar, e ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que em devido tempo, então tem um tempo aí para as duas testemunhas aparecer, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Ah, nossa, já deu aí, né? Ó, nem vi aí. Mas amém. Que sejamos como essa árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto, né? Seremos assim. Mas amanhã a gente termina o verso 4 e daí a gente já vai começar aí a, a falar sobre o anticristo aí. Ó Pai, eu quero agradecer por esta manhã, pelo aquilo que o Senhor nos tem ensinado neste dia. E teu Espírito Santo nos unja, ó Deus, nos eleva. Sejamos como essa árvore plantada,
junto a águas tranquilas, junto ao Teu Espírito Santo, Deus, que visita nossas mentes, alma e coração, para que hoje o Senhor se agrade de nós e possamos viver nada menos que tudo o Senhor tem sonhado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe nesse dia aí de primavera, no nome de Jesus.